Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um gênero literário aí bem diferente que eu não tô acostumada a abordar aqui no canal, mas que justamente por isso me deixa muito feliz de trazer esse vídeo aqui. Eu estou falando de uma tragédia grega, gente. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre os persas. Eu quero avisá-los de que sim, nós teremos essa semana vídeo sobre Noite e Dia, o segundo livro da nossa leitura aí conjunta lendo Virginia Woolf. Deu uma atrasadinha, mas no vídeo eu explico por que melhor. Vamos então conversar sobre essa peça aqui. Eu vou deixar aqui do lado para não ter que ficar segurando o Kindle, mas eu li então nesse e-book, nessa edição da Zahar, que eu acho ótimas, assim, essas edições aqui sobre peças gregas, enfim, teatro no geral. Então, super recomendo. Tá ali embaixo o link se vocês quiserem encontrar. Mas, enfim, eu estou aqui com o meu fichamento sobre essa leitura que eu li, que eu fiz para uma disciplina na faculdade. Então, eu já falei aqui várias vezes, eu acho, pra vocês, que eu não tô acostumada a ler teatro. E eu acho que justamente por isso eu criei uma barreira, assim, na minha cabeça, por conta do desconhecido ou do que não é usual. Então eu acabei assim indo para essa disciplina porque eu sei que eu preciso conhecer e estudar esse gênero literário que é a tragédia grega. Porém, eu acho que houve uma mudança, assim. Antes eu não gostava tanto assim, eu ficava meio, entre aspas, menosprezando as leituras, achava superficiais demais. Aí eu comecei a estudar sobre elas e eu vi que eu estava totalmente enganada. A questão pra mim aqui é principalmente histórica, dá pra gente entender bastante o pensamento de uma época que pra hoje é totalmente assim viável, totalmente diferente, essa que é a questão, eu acho. É o diferente, né? O que a gente desconhece. Então, estudar isso enriquece a gente, até porque a antiguidade clássica, ela é muito importante pra gente até hoje. Bom, vamos falar um pouco sobre a peça, né? Ela é interessante por vários motivos, assim. É a tragédia ática mais antiga que se conservou até os dias atuais. E também o drama histórico, né? O único drama histórico que se conservou. Por essas duas características somente a gente percebe quão importante é esse texto, né, pra gente. Porém, tem algumas exceçõezinhas assim e várias camadas que a gente pode tirar dessa história. Nós estamos falando sobre um escritor grego, o Ésquilo, que ele vai tratar sobre uma guerra muito importante que a gente estuda no ensino médio, que é a guerra entre os gregos e o Império Persa. Dessa guerra, quem saiu vitoriosa foi a Grécia. A Pérsia perdeu, foi derrotada assim de um jeito monstruoso. E essa peça aqui, escrita por um grego, vai ter como personagem unicamente os persas. Então nós só temos personagens persas aqui. É o bárbaro ou é o estrangeiro, o outro falando de outra nação que foi aquela que ele derrotou. Mas uma exceção muito importante aqui pra gente é que essa história se passou apenas 8 anos de quando ele a escreveu. E isso geralmente não acontecia porque se acontecesse, o escritor da peça era alvo aí de processos e de multas da nação. Porque geralmente iria contra a vaidade, atingia a vaidade dos gregos, dos conterrâneos. Então, geralmente não era a prática, né? Mas ele fez isso até porque se tratava ali da vitória de sua nação, né? E uma coisa interessante também disso é que ele vai criar personagens que existiram, né? Nós estamos falando aqui de reis e rainhas, enfim, criando não essas personalidades, mas os diálogos, as situações que derivaram de coisas reais, recentes, como eu disse pra vocês, mas é a visão do outro, do adversário, né? Então, a todo momento, os personagens que são persas se autodenominam bárbaros. Bárbaro significa aquele que fala diferentemente, o estrangeiro, o exótico. Então é interessante a gente ver isso, por quê? Porque isso daí vai meio que entregar o fato de que esses personagens estão sendo escritos por um outro, pelo próprio bárbaro, que seria para o persa, né? Mas por que, Mallory, você achava que essa peça é superficial?
porque quando você lê, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe o desfecho, né, dessa guerra. Em muitos momentos ela beira o ridículo, porque os personagens estão a todo momento lamentando algo, o passado, a tragédia, que é a morte de muitas pessoas do exército, enfim, da nação. O desequilíbrio para os gregos era algo totalmente assim rechaçado. Eles não valorizavam isso, pelo contrário, eles valorizavam o equilíbrio. Então a gente percebe um pouco do ridículo aí. Mas é aqui que tá o ponto-chave, assim, que os estudos dessa peça me trouxeram e que eu acho super legal. A gente consegue entender um pouco do sentimento da época, porque sim, você tem essa questão do ridículo, porém, nós também notamos um compadecimento em relação à tragédia, aos sofrimentos do adversário. Porque a gente vê que o grego ali, ele enxergava a situação de uma maneira muito mais fria, que era de entender que uma nação está sujeita a coisas positivas e negativas, ou seja, os gregos eles não estão ali isentos de passarem pela mesma coisa que essa nação, que esse império persa passou. Tanto é que anos depois, né, eles vão aí se fragmentar, a Grécia vai se fragmentar. Então é como se fosse um presságio para eles mesmos, né? Há um momento aqui na peça que o antigo rei, o pai do rei atual, Xerxes, que foi quem levou a nação a essa tragédia, aparece colocando a loucura de seu filho ali na cara de todo mundo. E a gente consegue entender essa contraposição entre o antigo rei e o atual rei de uma maneira muito legal, porque o antigo rei, ele é aqui também glorificado, a gente tem que ter a todo momento que é um grego glorificando seu adversário, porque já foi, ele já morreu e ele fez coisas muito grandiosas, assim. Mas ele é, então, glorificado aqui na peça. Mas é em contraposição com o governo atual do Xerxes, o rei atual, que é aí tido como arrogante, né, a híbris, que você coloca então toda uma cegueira no ser humano ali que acha que seu exército é muito maior e que por isso ele vai ganhar essa guerra, e não é o que acontece. Então, com essa contraposição, é interessante você notar que o grego ele enxerga muito bem isso e de forma muito nítida de que uma mesma nação, a Pérsia, já passou por algo muito bom, mas está passando por algo sofrível, né? Então, que isso pode acontecer também com a Grécia. Então, por conta disso, nós temos um compadecimento. É muito legal notar isso, assim, e que numa primeira leitura eu não tinha notado. É por isso que eu falo que antes eu li, assim, de uma maneira muito mais superficial. Depois que eu fui estudar, entender como que era o pensamento da época, um pouco mais dessa questão histórica. E agora a peça, assim, tem pra mim um outro viés, uma outra ideia, sabe? Eu acho lindíssima essa peça, por mais que ela seja simples. Eu ainda acho simples, porém, o que ela quer transmitir, eu consegui entender, assim, em partes, e eu achei isso bem legal. Se você gosta de peças de teatro, se você gosta de tragédias e nunca leu essa, cara, vá correndo ler, sério, porque é muito legal e, enfim, é uma peça histórica muito importante pra gente. Espero que vocês tenham gostado da minha indicação de hoje. Se você gostou, não se esqueça do seu joinha, assim você avisa o YouTube que sempre quer receber as notificações aqui do canal. Também se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o Literaturice com quem você sabe que gosta de ler. Um grande beijo e até o vídeo de quarta às 11 horas. Tchau, tchau!